quando a gente nada com tubarões, às vezes pode ser que nós sejamos mordidos, mas é muito melhor nadar com tubarões do que nadar em um cardume de sardinhas. Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Farinhas e nesse canal eu ajudo advogados a negociar. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e, por favor, deixe seu like, porque você pode se esquecer depois. Você já assistiu a série Suits? Então, o tema do vídeo de hoje é lições que eu aprendi sobre negociação com Harvey Specter. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e, por favor, deixe seu like, porque você pode se esquecer depois. Pessoal, me acompanhem até o final desse vídeo, porque eu vou contar para vocês um segredo lá no finalzinho que vocês vão se surpreender, tá bom? Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, dentre as lições que eu aprendi com o Harvey Specter sobre negociação, é lealdade, ética e boa aparência. Bom, se vocês assistiram ou assistem Suits, vocês sabem que Harvey Specter é um personagem extremamente estiloso, inteligente, bem-sucedido. E além de tudo isso, ele é frequentemente retratado como muito leal aos seus clientes e uma pessoa que tem uma forte ética profissional. Em relação à lealdade aos clientes, o Harvey ele é conhecido por ser muito leal e por ser um advogado que está sempre disposto a lutar pelos seus clientes até o fim. Então, a gente vê que ele se coloca muito no lugar dos clientes e busca sempre o melhor resultado possível. Ele defende os clientes com muita paixão, com muita dedicação, e muitas vezes ele vai até além do que era esperado para garantir que as necessidades, que os interesses dos clientes dele sejam atendidos. E por isso, o Harvey cria uma rede de confiança, né, de colegas, amigos e pessoas, enfim, que o admiram, muito grande, né, à sua volta. E isso é muito importante na nossa atuação como profissionais. O Harvey tem haters? Claro que tem. Todo mundo tem. Né? Principalmente aquelas pessoas que se destacam. E aí eu falo destaque profissional, destaque por ser uma pessoa, né, bonita, que tem uma boa aparência, enfim. Qualquer pessoa que tem algum destaque social, ela vai ter haters. E isso é comum. E outra lição que a gente pode aprender com Harvey é sobre os haters, né? O que ele faz? Ele simplesmente deixa que o odeiem, porque ele tem, apesar dos haters, uma rede de pessoas próximas ali que confiam, acreditam e apoiam o trabalho dele. Em relação à ética profissional, a gente percebe no decorrer da série que o Harvey tem uma espécie de código de ética próprio dele. Ele não demonstra isso claramente a todo momento, porque ele pode demonstrar algum tipo de fraqueza para outra parte e vir a ser manipulado. Enfim, isso não fica claramente demonstrado a todo momento. Mas, embora ele se envolva ali em algumas práticas questionáveis, digamos assim, em alguns momentos, ele demonstra princípios éticos muito fortes. Ele tem aí um senso de justiça, age sempre no melhor interesse dos seus clientes, dentro dos limites da lei. Ele valoriza a integridade profissional, né? Busca fazer o que é correto, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Por fim, pessoal, o Harvey ele tem uma boa aparência, que chega a ser intimidadora, né? A gente vê na série que, além de tudo que eu falei, o Harvey faz bastante sucesso com as mulheres, o que não vem ao caso aqui para o nosso vídeo, mas ele é um personagem muito conhecido pela sua elegância, por ter um estilo sofisticado. O nome da série é Suits, né? Suits significa terno, e o Harvey ele veste aí ternos caros, feitos sob medida, ele tá sempre impecável. E essa aparência, ela contribui para que ele tenha uma autoconfiança e demonstre uma confiança e presença dominante ali na sala do tribunal ou em outras reuniões em que ele está negociando. Então ele entende a importância da imagem e como ela pode afetar a percepção das pessoas sobre ele
e sobre os seus clientes. Gente, por que eu tô falando isso? Claro que ser um bom advogado vai muito além da imagem e do estilo pessoal. Só que essa elegância intimidadora do Harvey, sem dúvidas, faz toda a diferença nos momentos que ele está negociando. Veja, a gente tem momentos no nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando em home office, eu não tenho nenhuma reunião, eu não vou atender nenhum cliente. Gente, eu trabalho de legging, de tênis, de camiseta, sem maquiagem. Mas se eu for atender um cliente novo, dessa forma, e se eu for atender ele com uma boa aparência, maquiada, com uma camisa, um blazer, isso vai fazer diferença, vai passar confiança. Não é uma questão de futilidade, não é uma questão supérflua, é uma questão importante e que a gente pode ter aí como lição do Harvey da série Suits também. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é fazer acontecer. Gente, o Harvey, ele é um cara que literalmente faz as coisas acontecer. E para exemplificar isso, eu vou trazer algumas frases do nosso personagem. Ele diz assim: vencedores não dão desculpas. Então, ele é um cara extremamente otimista e que não se deixa levar pelo pessimismo, aquela questão, né, que a gente diz, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Né? E normalmente a gente atribui culpa a outras pessoas, a situações que acontecem no nosso cotidiano, e a gente não traz a culpa para nós mesmos sobre aquilo que acontece conosco. O Harvey não. Ele diz que os vencedores não dão desculpas e ele é sempre muito otimista. Outra frase interessante que ele diz: eu faço a minha própria sorte. Pessoal, o nosso destino, ele está em nossas mãos. É claro que acontecem situações que a gente não tem controle, mas a gente sempre pode traçar a nossa rota para continuar alcançando ali, para seguir no caminho dos nossos objetivos. E aí, em relação à sorte, o meu pai, ele tem uma frase, né? Ele sempre diz que sorte é igual oportunidade mais trabalho. E eu acredito bastante nisso. Porque as oportunidades, elas aparecem para nós. Elas batem à nossa porta. E a gente pode escolher entre atender essa oportunidade e trabalhar em cima disso para alcançar o nosso objetivo ou não. Então, uma pessoa, ela não necessariamente é sortuda. Ela não é bem-sucedida ou venceu na vida, como dizem, porque ela é sortuda. Não. Ela teve oportunidades e ela trabalhou em cima disso. E isso é algo que a gente consegue verificar no trabalho de Harvey Specter. Inclusive, pessoal, isso é o que vocês estão fazendo assistindo esse vídeo. Apareceu essa oportunidade para vocês e vocês estão buscando se aprimorar, aprender mais sobre negociação e aspectos importantes dentro dela para levar para o trabalho de vocês como advogados, bons advogados negociadores. Outra frase que eu acho bem interessante do Harvey Specter é quando ele diz assim: eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Vocês sabem qual é a diferença entre um sonho e um objetivo? Um sonho é uma visão, é um desejo que nós temos para o futuro. A gente imagina, a gente idealiza sonhos. E geralmente eles são baseados em aspirações, paixões e desejos pessoais. Eles podem ser assim grandes, abrangentes, como eu quero me tornar um artista famoso, eu quero viajar pelo mundo, ou sei lá, uma coisa bem utópica, eu quero alcançar a paz mundial. Pode ser um sonho meu. E muitas vezes os sonhos, eles refletem as nossas ambições, o que a gente realmente deseja alcançar na vida. Isso é bem importante, porque a ambição, ela traz direções para nós, direções de como a gente pode construir a nossa rota para alcançar os nossos objetivos. Mas é muito importante que, se nós tivermos sonhos, eles possam ser transformados em objetivos. Qual é a diferença, gente? O objetivo, ele é uma meta específica e mensurável, que a gente estabelece para nós mesmos. Então, eu diria que o sonho, ele é algo mais emocional.
enquanto o objetivo consegue ser racionalizado. Ao contrário dos sonhos, os objetivos eles são muito mais concretos. A gente consegue definir um prazo, eles são passíveis de ser alcançados com ações e planejamento adequado. Então eles são mais focados, né? A gente aí traça um caminho claro para concretizar os nossos objetivos. Os objetivos, então, eles são a maneira prática e tangível de transformar um sonho em realidade. E a gente pode traçar um plano de ação para alcançar os nossos objetivos. A gente consegue dividir esse plano em etapas menores, né, e que são alcançáveis aí gradativamente, e acompanhar frequentemente com um cronograma para monitorar o nosso progresso. Eu tenho um vídeo sobre organização e gestão do tempo em que eu falo sobre alcançar as metas e fazer esse acompanhamento gradativo do nosso progresso em relação aos nossos objetivos. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem esse vídeo também. E algo bem interessante em relação aos sonhos e os objetivos é que nem sempre você pode usar um para alcançar o outro. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de viajar para vários lugares do mundo, do Brasil e do mundo. Eu já fiz muitas viagens legais e eu consegui fazer essas viagens com o meu trabalho, né, com base num objetivo que eu tinha de me tornar uma profissional bem-sucedida, mas eu continuo tendo esse objetivo para alcançar o meu sonho, que ainda não cessou, de conhecer outros lugares. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um sonho e o objetivo, ele não está necessariamente ligado a esse sonho. Por exemplo, então eu vou pesquisar, fazer pesquisas de viagem e tudo mais. Claro, eu faço, mas o meu objetivo é me tornar bem-sucedida na minha carreira para ter dinheiro para poder fazer as minhas viagens. E vocês podem ter esse sonho, esse objetivo também. Nem sempre vocês têm objetivo, por exemplo, de se tornar um excelente advogado, um excelente negociador, só por status, por reconhecimento ou por dinheiro. Normalmente vocês têm sonhos por trás. Eu dei o meu exemplo da viagem, mas você pode ter outro sonho, você pode querer fazer uma festa de casamento, você pode querer passar mais tempo com a sua família, com seus filhos, enfim. Tem aí vários exemplos. Você pode querer comprar uma casa, você pode querer se mudar, né, e morar em outra cidade, em outro país, fazer um intercâmbio. Enfim, sonhos aí que me vieram à mente agora, mas existem vários que vocês podem ter e isso é algo interessante da gente trazer aqui também. Que para alcançar seus sonhos, você precisa traçar objetivos com metas, né, tangíveis e que sejam possíveis de acompanhar. Outra frase bem interessante, e vocês já devem ter ouvido ela ou lido ela em algum lugar, não é só ali da série, né? Porque eu já tinha visto essa frase também, é que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Gente, o trabalho duro vence o talento. Porque às vezes o talento não trabalha duro, né? A gente sabe disso. Existem pessoas muito talentosas, a gente vê isso muito com atletas. Eu vejo isso bastante, porque vocês sabem, né? Eu sou uma entusiasta das artes marciais. Eu treino com atletas profissionais também. E eu percebo pessoas que têm ali um talento nato para luta, mas acabam perdendo para pessoas que são extremamente dedicadas, que não têm esse talento nato, mas que treinam ali todos os dias, com muito foco, com muita determinação. E a gente pode trazer isso como exemplo no nosso cenário de negociação também. Um negociador que tem aquele perfil sedutor, lembra do perfil sedutor que eu falei para vocês? É aquele negociador nato, que parece que nasceu para isso. Ele tem um jogo emocional, uma manipulação ali, ele consegue te convencer perfeitamente. Mas, se esse negociador sedutor estiver mal preparado ou pouco preparado para uma negociação e for negociar com um negociador que tem um perfil cooperante, aquele perfil gentil, agradável, fácil de lidar, só que esse cooperante está muito bem preparado. Ele estudou inclusive o perfil do outro negociador, ele traçou estratégias, ele pensou em possíveis obstáculos, ele fez todo um relatório ali e treinou antes de negociar. Pode ser que esse negociador sedutor não se dê bem nessa negociação.
não é verdade? Então, gente, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é realmente no dicionário. A gente precisa trabalhar duro, treinar e se preparar para fazer qualquer coisa que a gente vai fazer, e aqui principalmente na esfera da negociação, que é o que eu falo para vocês. Outra frase bem interessante do Harvey é quando ele diz assim: você nunca ganhará muito se ficar apenas se preocupando em minimizar as perdas. Gente, cuidado com o medo do fracasso. É importante correr riscos também. Aqui a gente pode estabelecer uma diferença entre aquelas pessoas que jogam para ganhar e aquelas que jogam simplesmente para não perder. Isso eu trago como meu exemplo pessoal da luta. Quando eu entro no tatame focada na vitória, eu sei que o meu corpo ele acaba fazendo movimentos até instintivos que me fazem sair vitoriosa. Significa que eu vou ganhar a luta? Não necessariamente. Pode ser que eu acabe perdendo. Pode ser que a outra pessoa seja tecnicamente muito superior a mim. Pode ser que aconteça alguma coisa. Enfim, não é regra isso. Mas se eu entro com uma mentalidade de pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. Gente, a luta vai ser muito mais favorável para outra pessoa, tá? Sem dúvida. Então, é importante a gente pensar sempre em vencer, em ganhar, em atingir os nossos objetivos. E não ficar se preocupando em minimizar as nossas perdas. Por fim, Harvey Specter diz o seguinte: a vida tem 2 regras. Primeiro, nunca desista. Segundo, lembre-se sempre da regra número 1. Pessoal, diante de uma dificuldade, existem 3 tipos de pessoa: aquela que desiste, aquela que insiste e aquela que persiste. A pessoa que desiste já era, né? A pessoa que insiste é aquela que continua tentando, só que ela não muda de estratégia. Eu costumo dizer que essa pessoa ela dá murro em ponta de faca. Já ouviu esse ditado? Os antigos diziam? Pois é, ela fica ali batendo a cabeça e não sai do lugar, porque ela não muda de estratégia. E às vezes a gente precisa mudar. Eu digo que o plano B, ele não é um desvio da rota, ele é uma continuação da rota, né? Às vezes a gente precisa mudar, recalcular a rota. O GPS faz isso. Se a tecnologia faz, por que a gente não pode fazer? A gente deve fazer. E essa pessoa insistente, ela tem muita energia, né? Mas ela não direciona essa energia para uma mudança de estratégia, uma mudança de planos. Já o persistente, ele tem tanta energia quanto o insistente, só que ele recalcula a rota. Ele muda de estratégia e aí ele consegue, então, atingir seus objetivos. Vocês sabiam que um leão, quando ele sai para caçar, ele falha de 7 a 10 vezes antes de conseguir capturar uma presa? E mesmo assim, o leão é considerado o rei da selva. Por quê, gente? Porque ele é perseverante. Vejam, a vida do leão ela é 85% um fracasso. Mas o leão, ele persevera. Ele tenta, ele muda de estratégia e ele consegue capturar suas presas, intimidá-las e se manter aí como o rei da selva. Então isso é uma lição bem importante para a gente trazer para a nossa vida e para a nossa atuação como bons advogados também. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, dentre as lições que eu aprendi com Harvey Specter, é: não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Essa também é uma frase do nosso personagem. E agora, chegou a hora de eu contar o meu segredinho para vocês. Então, que rufem os tambores. Gente, eu não assisti Suits. Como assim, Dani? Como assim? Você tá mentindo pra gente? Como você fez esse vídeo? O que é isso? Que palhaçada é essa? Na verdade, eu quero mostrar para vocês o poder da argumentação. Quando a gente fala sobre algo com confiança, quando a gente transmite confiança para as pessoas, elas não sabem se aquilo realmente não é verdade. E é claro que eu não contei nenhuma mentira para vocês aqui.
Vocês que assistiram a série podem confirmar isso. Eu estudei para fazer esse vídeo, eu assisti alguns episódios, eu realmente não ia conseguir maratonar as 9 temporadas da série em tão pouco tempo para fazer esse vídeo para vocês. E a pedidos, inclusive da minha parceira aqui no projeto, a Jennifer, que é uma fã de Suits, e me falou aí bastante, me trouxe várias informações muito relevantes para fazer esse vídeo. Eu pesquisei sobre a personalidade do Harvey Specter, eu conversei também com outras pessoas que assistiram, mas isso eu quis contar para vocês que eu não assisti, porque o poder da argumentação é algo que eu percebi muito no personagem. Ele fala com confiança, ele transmite confiança, ele não ganha no grito, tanto é que ele tem essa frase, né? Ele não ganha no ataque frontal, como já falei para vocês em outros vídeos, que a gente deve sempre evitar. E como adquirir confiança? Como que eu adquiri confiança? Como que o Harvey se tornou uma pessoa tão confiante? Como vocês podem se tornar mais confiantes? Fiz um vídeo falando especificamente sobre autoconfiança, vou deixar o card aqui para vocês, mas falo sempre e repito, treinando. Você quer aprender a falar em público? Treine. Você quer emagrecer 20 quilos? Treine. Você quer aprender a negociar melhor? Treine. O sucesso é treino. A gente tem que fazer 100 vezes 2 coisas e não 100 coisas 2 vezes. E aí eu trago um exemplo para vocês, falando novamente de artes marciais, que é o exemplo do judô. Gente, o judô, ele tem um total de 100 golpes e leva em torno de 10 anos aí para uma pessoa se tornar faixa preta. E um treino de judô, ele envolve muita repetição, muito mesmo, sabe? Os judokas, eles repetem aí 30 vezes o mesmo golpe e às vezes eles ficam fazendo isso durante uma semana, 2 semanas, um mês ali treinando o mesmo golpe para que ele saia excelente. Por que isso? Porque eles precisam aplicar esse golpe com excelência na hora da luta. Afinal, o adversário deles também está estudando, também está treinando esse golpe muitas vezes e por muito tempo. E possivelmente ele tá treinando um contragolpe daquele golpe. Enfim, para ele conseguir ganhar a luta, um judoca ali profissional, ele tem que repetir muitas vezes e aí ele vai acertar o momento exato e aplicar o golpe ali com excelência. Aliás, falando em artes marciais, uma curiosidade que eu, que sou entusiasta das lutas, achei super interessante sobre o Harvey Specter, é que ele pratica boxe também. Mas só a título de curiosidade, né, gente? Um outro exemplo em relação à repetição é um exemplo meu. Eu, quando era criança e adolescente, eu sempre tive muita dificuldade, ainda tenho, na verdade, com matemática. E como que eu consegui aprender, como que eu consegui passar de ano no ensino médio? Porque, gente, a matemática no ensino médio, na escola onde eu estudei, era bem difícil. Eu fazia muitas repetições dos mesmos exercícios todos os dias, para eu conseguir meio que decorar aquilo e compreender e conseguir reproduzir na prova. Então, foi assim que eu venci a minha dificuldade com matemática. Repetindo. Outra questão bem importante sobre a argumentação é não jogar com o caso em si, mas sim com a pessoa. Lembram daquele conceito de separar a pessoa do problema? Então, quando a gente tem aí uma disputa de narrativa, é importante a gente argumentar com o nosso interlocutor, porque ele vai expor quais são as suas percepções, as suas expectativas, talvez até algumas fraquezas, e a gente consegue trabalhar em cima disso. E um exemplo prático disso, gente, eu trabalho também com mediação judicial, sou mediadora, e eu vejo muito nas audiências de mediação, de conciliação, os advogados, principalmente, trazendo questões de mérito para a audiência. E quando a gente está numa audiência de mediação e de conciliação, a ideia principal
é restabelecer o diálogo entre as partes e tentar chegar num acordo. E muitas vezes o mérito, a petição inicial é inepta porque ele não juntou um contrato, esse caso pode ser que esteja prescrito. Às vezes isso não tem nenhuma relevância ali para a audiência. E os advogados trazem isso e ficam batendo nessa tecla. E na negociação é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar discutindo o mérito se a gente está buscando chegar a uma composição. É claro que, por exemplo, eventual prescrição pode acabar fazendo com que uma das partes ganhe a ação e ela não precise, então, compor, fazer um acordo. A gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês, como advogados, vão saber o momento certo de discutir o mérito ou não. Por fim, uma lição que eu também aprendi com Harvey Specter, embora não tenha assistido Suits, é sempre demonstrar força, não demonstrar fraqueza e insegurança. Por quê? Demonstrar força atrai pessoas fortes e elimina os fracos. E, gente, quando a gente nada com tubarões, às vezes pode ser que nós sejamos mordidos, mas é muito melhor nadar com tubarões do que nadar em um cardume de sardinhas. Então, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like, compartilhem com seus colegas, com seus amigos advogados e se inscrevam aqui no canal. Me ajudem a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muito obrigada e até a próxima!